A graça e a paz de Jesus, igreja. Mais uma vez, nós temos o privilégio de abrirmos a nossa palavra, e eu convido você a abrir a palavra de Deus comigo no Evangelho, segundo nos escreveu Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, nós damos prosseguimento a nosso estudo aqui, a nossa exposição no Evangelho de Marcos, nós que já estamos chegando ao fim do Evangelho de Marcos. Então, na próxima semana nós cobriremos a última perícope, a última passagem do Evangelho de Marcos, desse capítulo 12, e depois nós finalizamos com o capítulo 13, porque os outros capítulos finais nós já cobrimos na Páscoa. Então nós estamos chegando ao fim do Evangelho de Marcos, é um privilégio a gente poder aprender da vida de Jesus. Eu creio que os irmãos encontraram o Evangelho de Marcos, capítulo 12, nós lemos a partir do versículo 28. E diz assim a palavra de Deus: Um dos mestres da lei aproximou-se e, os ouvindo discutir, notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: O mais importante é este: Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é o mais importante de todos é mais importante do que os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: Você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Palavra de Deus. Senhor, nós te clamamos agora, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra. Palavra que é viva, palavra que é transformadora, palavra, Deus, que pode mudar a nossa história. Então clamamos a Ti agora, que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra. E que a Tua palavra venha trazer grande glória para o Teu nome. Que a Tua palavra venha exaltar Cristo. E que a Tua palavra venha alimentar o Teu povo. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Muitas vezes nós abrimos a palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus muito rapidamente. E nós passamos por cima de coisas tão importantes, tão profundas, como um texto como esse. E aí as pessoas se olham isso aqui, se leem isso aqui de uma maneira desavisada. Parece que tá bom, Jesus respondeu uma pergunta aqui, toca o barco e a vida segue. Meus irmãos, nós poderíamos pregar esse texto aqui nas próximas 4 semanas. E nós teríamos conteúdo para cobrir 4 semanas de pregação só com esses versículos que nós acabamos de ler. Tal a profundidade teológica desses poucos versículos que nós temos aqui. Mas, como eu tenho esse dia para pregar esse texto, estamos em oração para conseguir acabar tudo hoje. Mas, versículo 28, um dos mestres da lei aproximou-se e, ouvindo-os discutir, notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Nós precisamos entender o contexto. Sempre faça essa pergunta. O que temos, em que contexto nós estamos? Se nós queremos entender a palavra de Deus, nós devemos entender todos os textos, sem exceção, dentro do seu contexto. Então, se você se lembra muito bem, no capítulo 11, nós temos todas aquelas controvérsias com Jesus. Jesus vai purificar o templo, Jesus vai começar a discutir com eles. E aí depois, no capítulo 11, a partir do versículo 27, nós temos a questão da autoridade de Jesus. Quem você pensa que você é para estar fazendo essas coisas? No versículo 28, o texto diz basicamente isso: com que autoridade estás fazendo estas coisas?
Lembre que ele entra em Jerusalém. Nós estamos vivendo na última semana do ministério de Jesus. É a última semana, a semana da crucificação. Ele entra em Jerusalém, aclamado pelo povo como o filho de Davi. Ele entra no templo, ele purifica o templo. Ele amaldiçoa a figueira. Aí ele vai contar a parábola dos lavradores. A pergunta aqui, ou o resto do capítulo 12, é para responder a pergunta levantada no versículo 28 do capítulo 11. Quem você pensa que você é? Da onde vem a sua autoridade? E para testar a autoridade de Jesus, se levantam o sinédrio. E dentro do sinédrio nós temos 3 grupos. Os fariseus, aqui logo na primeira pergunta apresentada com relação ao imposto a César, a partir do versículo 13. Aí você lembra que os fariseus e os herodianos, completamente opostos, se juntam para tentar armar uma armadilha contra Jesus. Não conseguem o pegar. A partir do versículo 18, nós temos a questão que nós vimos na última pregação, na minha última pregação, com relação aos saduceus e a ressurreição. Lembrando que os saduceus não acreditam na ressurreição. Então, Jesus rebate e responde a sua pergunta. Agora chega o terceiro desafio, a terceira, abre aspas, armadilha contra Jesus. Agora, por parte dos mestres da lei. Então, os mestres da lei, junto com os saduceus e os fariseus, são aqueles que compunham o sinédrio judaico, a elite religiosa de Israel. Esses grupos se reúnem agora para tentar pegar Jesus em uma emboscada. Eles tentam tramar com Jesus algo que o pudesse pegar naquilo que ele diria. Sejam eles os fariseus, os saduceus, ou os herodianos, ou os mestres da lei. E aqui é o que nós estamos vendo. Esses 3 grupos estão tentando fazer isso, e essa é a última tentativa deles. Porque a próxima agora é Jesus que vai fazer perguntas para eles. Agora, o texto no versículo 28 aqui vai dizer que ele se aproximou, ele ouvia atentamente e ele faz uma pergunta. E por que isso aqui é importante? Porque todo o texto, o contexto anterior, está nos preparando para uma armadilha. Mas como os teólogos e os comentaristas vão nos apontar aqui, essa é um pouquinho diferente das outras. Porque ele chega sozinho, um dos mestres da lei. Então parece que tem uma diferença entre as outras e essa. Mas quando nós comparamos esse texto com o texto paralelo de Mateus capítulo 22, que trata da mesma narrativa, que conta a mesma história, nós vemos que eles haviam armado, essa é uma pergunta para armar contra Jesus, tentar apanhar Jesus no erro, como todas as outras foram. Não é diferente essa. Apesar do final, nós temos aqui quase que um elogio de Jesus com relação à resposta desse mestre da lei. Contudo, nós precisamos entender quem eram os mestres da lei. Esses homens que eram responsáveis pela interpretação correta das Escrituras, eles ganham um papel muito proeminente em Israel com Esdras e Neemias. Se você está lendo a sua Bíblia e se você está assistindo a live como deveria, você sabe quem é Esdras e quem é Neemias e o que aconteceu nesse período. Você lembra que eles estão voltando do cativeiro, eles reconstroem o templo, agora nós temos o segundo templo construído, nós temos o judaísmo que nós chamamos na teologia, o judaísmo do segundo templo. E por causa das sinagogas que se espalharam por todo o império, com a dispersão, com a diáspora judaica, por causa dos cativeiros, nós temos um segundo agora templo que tem muita ênfase na interpretação da lei. E é nesse período que os mestres da lei, com Neemias e Esdras, ganham muita proeminência e muito poder. Eles são aqueles os detentores da verdade. São aqueles que são capazes e chamados para ensinar a lei para o povo. Então eram homens muito poderosos, que se especializavam na interpretação da lei. Alguns deles eram fariseus, alguns deles eram saduceus, grupos religiosos aqui. Esse em especial fariseu, porque ele diz aqui, vendo que Jesus havia lhe dado uma boa resposta, ou seja,
ele crer na ressurreição, ele é um fariseu. Então ele é o mestre da lei que é ao mesmo tempo um fariseu. E é disso que ele vem aqui. Os fariseus e os mestres da lei, eles tinham uma ênfase na lei. E por que eles têm que ter uma ênfase na lei? Porque se a salvação é mérito humano, como eles acreditavam, eu tenho que saber exatamente o que fazer para poder ser salvo. Eu tenho que saber exatamente como merecer a minha salvação. É por isso que a lei, a interpretação da lei era tão importante. Porque se a salvação depende da minha obediência, ela tem que ser precisa. Precisa. Porque senão, eu posso colocar em risco a minha salvação. Então, notando que Jesus havia dado uma boa resposta, perguntou. E é interessante aqui porque ele faz uma conexão com a passagem anterior. Qual que é a passagem anterior? De novo, contexto, porque contexto é importante. Do que eles estavam falando na passagem anterior? Sobre a ressurreição. Então, notando que ele havia dado uma boa resposta, ele está conectando a questão da ressurreição. E por que isso aqui é importante? E a pergunta dele é importante, porque ele vai perguntar aqui, qual é o maior mandamento? Bom, Jesus, deixa eu colocar dessa maneira, bom, Jesus, se existe salvação, se existe ressurreição, vida após a morte, então eu tenho que saber exatamente como que eu posso herdar essa salvação, como que eu posso ressuscitar para a vida. Como que eu posso ser salvo? Essa é a pergunta aqui, que ele está querendo fazer. Está ligada completamente ao que veio anterior. Se você perder isso de vista, você não entende a pergunta dele. Essa pergunta é uma questão de salvação. Qual é o mandamento que eu preciso cumprir para ressuscitar no dia do juízo, no dia da ressurreição? É isso que ele está perguntando aqui. É uma questão de salvação. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? A salvação existe, você acabou de afirmar para a gente aí. Muito boa a sua resposta, aliás. Agora, o que eu faço para herdar isso aqui? Qual é o mandamento? Por isso que esse contexto todo é importante. Se você não entende quem são os mestres da lei, se você não entende essa visão de salvação por mérito, por obras que ele tem, e o que ele está tentando fazer aqui, você não entende a armadilha que ele está tentando fazer com Jesus. Você não entende o que ele está tentando perguntar para Jesus aqui. Então, qual é o mais importante? Os fariseus e os mestres da lei, eles haviam dividido as leis de Deus, lá do Pentateuco, em 613 leis. 248 positivas e 365 negativas. E eles tinham um padrão para basear algumas mais pesadas e algumas mais leves. Algumas eram mais, não, isso aí também não é tão importante assim. Como que eles classificavam isso? Por causa do tamanho do sacrifício que você tinha que fazer. Ah, não, tem que oferecer uma ovelha. O negócio é meio pesado. Ah, não, isso aqui é um negócio mais tranquilo, você paga umas penitências aí, está tudo certo. Então, eles tinham um padrão também, não apenas de avaliar leis positivas como negativas, mas pesadas e leves, se eu posso colocar dessa maneira. E assim que eles colocavam as coisas, basicamente funciona assim, para eu ser salvo, eu tenho que obedecer a lei, perfeitamente. Mas se eu não obedecer a lei perfeitamente, então eu tenho sacrifícios que podem cobrir aí aquele restinho que eu não cumpri. Era nisso que eles acreditavam. Então, se eu vou ser salvo por mérito próprio, eu tenho que saber exatamente o que eu tenho que fazer. É por isso que eles dividem exatamente as leis, os números, positivo, negativo, pesado, leve. Lembre-se daquilo que nós já estudamos com relação ao sábado, por exemplo. Tem a lei do sábado. Tá bom, tem a lei do sábado. Mas eles começam a adicionar ao sábado mais coisas. Por quê? Não, porque eu tenho que obedecer ao sábado. Mas tá bom, o que é não trabalhar no sábado? Então eu começo a acrescentar coisas para colocar no sábado, para eu não fazer, para eu não correr o risco de perder a minha salvação. E assim foi indo com todas as outras leis. Eles foram adicionando leis. Como disse Jesus, vocês adicionam tradições de homens à lei de Deus.
É isso que vocês estão fazendo. Então era isso que eles estavam fazendo. Por quê? Porque eles têm essa visão soteriológica que salvação depende de mim e do meu esforço. É por isso que eu tenho que saber exatamente o que eu tenho que fazer. Agora, no versículo 28 aqui ainda, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? De todos os mandamentos, qual é o mais importante? E lembre-se do contexto, é uma armadilha. Eles querem pegar Jesus. E como que eles querem pegar Jesus? Qual é a armadilha aqui? A armadilha aqui é uma farsa, distinção ou diferença ou separação entre a lei e o amor. Eles querem separar, eles querem provar Jesus. Lembre-se que Jesus, lá no capítulo 2 ainda, ele fala que ele é o Senhor do sábado. E por várias vezes ele vai tendo controvérsias com eles com relação à lei. E eles sabem muito bem disso. Jesus, ele não é aquele cara tão ortodoxo assim com relação à lei. Então essa pergunta aqui, qual é o maior mandamento? O que basicamente eles estão perguntando para Jesus, o que eles estão querendo fazer Jesus fazer é o seguinte. Eles queriam fazer Jesus confirmar a lei para eles. De que existe uma lei que os poderia salvar. Existe na lei judaica salvação por obras. É isso que eles queriam fazer com Jesus. Ou eles queriam levar Jesus a ridicularizar a lei e falar, você não precisa da lei. Você só precisa amar. Então tem essa armadilha. Se eles conseguem pegar Jesus falando assim, não, a lei que vocês precisam cumprir é essa aqui. Eles afirmam, então eles conseguem então fazer Jesus afirmar, salvação por obras. Salvação é por aquilo que eu faço, é meu esforço, tenho o que eu posso fazer para ser salvo. Ou eles vão fazer Jesus ridicularizar a lei, falando, não, você não precisa obedecer a lei, você só precisa amar. E aí, Jesus? Essa é a armadilha que eles querem pegar Jesus. Ele nega a lei, ele nega a salvação como eles veem, ou ele vai assumir agora uma coisa mais liberal, você não precisa disso aqui. Porque todas as suas outras controvérsias, por exemplo, eu sou o Senhor do sábado, eram coisas muito fortes que Jesus falava. Então é nisso que eles estão testando aí Jesus. Mas Jesus, ele vai transcender completamente essa falsa separação entre a lei e o amor, entre a lei e a graça. Ele vai completamente destruir essa separação que eles estão querendo construir aqui. Porque na cabeça deles, eles iam dar para ele alguma coisa, obedeça isso aqui e você vai ser salvo. Era isso que eles queriam. Ou não, faz o que quiser fazer, o que importa é você amar a Deus. E está tudo certo. Eles querem fazer Jesus chegar nisso. Mas eles não vão fazer Jesus chegar nisso. E aliás, é Jesus que, como sempre, vai tomar agora a frente e vai destruir completamente a teologia deles. E apontar para eles um caminho que eles não têm ideia de qual seja. Como sempre, Jesus faz. Então, em vez disso, Jesus vai destruir completamente a religiosidade deles, sem destruir a importância da lei. E isso aqui é muito importante. Porque Jesus vai destruir todo o sistema religioso, baseado na lei, sem destruir a lei. Ele vai manter a lei, porque mais tarde, como o apóstolo Paulo vai dizer, né, Romanos 3, Romanos 10, então, anulamos a lei, ignoramos a lei, de maneira nenhuma. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, mais tarde, vai pegar isso daqui, ele vai entender isso aqui tão bem, e ele vai fazer essa pergunta, então, se Cristo veio, se nós somos salvos pela graça, então nós anulamos a lei? De maneira nenhuma. Da onde o apóstolo Paulo aprendeu isso? Disso daqui. Porque é Jesus quem vai pegar a lei, afirmar a lei, sem afirmar a religiosidade ou sem afirmar a salvação por obras. Ele vai levar eles à lei do amor, à lei da graça. É para isso que esse texto, então, está nos apontando.
Mas aqui nós já aprendemos, logo nesse versículo 28, nós já aprendemos uma lição com essa chegada desse mestre da lei. O que nós podemos aprender aqui? Nós podemos aprender e devemos aprender que nós sempre devemos chegar nas Escrituras com a nossa mente aberta para aprender das Escrituras. Porque muitas e muitas vezes, principalmente nós que estamos na igreja há tantos e tantos anos, nós olhamos para as Escrituras e nós achamos que nós sabemos tudo. Nós olhamos para pessoas, talvez nós nem conhecemos, e nos achamos superiores às pessoas. Achamos que já não temos mais nada para aprender. Mas a nossa atitude deve ser sempre uma atitude com relação à palavra de Deus aberta, a aprender da palavra de Deus, porque nós não sabemos tudo. Meu irmão, você vai estudar a sua vida inteira. E uma das coisas mais fascinantes que Deus tem me dado na minha caminhada teológica é que quanto mais graus eu vou avançando na teologia, quanto mais eu estudo, quanto mais graduações eu alcanço, mais eu entendo uma coisa: eu não sei nada. Eu não sei nada. E via de regra, essa é a mesma realidade que eu encontro com homens que estudaram esse livro durante toda a vida, que já publicaram milhares de livros. Agora, em contrapartida, quanto menos a pessoa conhece, menos ela sabe, mais ela pensa que sabe. Isso é interessantíssimo. Eu falo com uma pessoa na igreja, que converteu ontem, que leu ali meia dúzia de versículos, acha que sabe mais do que o pastor da igreja. Enquanto você encontra com um teólogo, que tem o que ele tem de publicação ou tem de vida, ele discute com você, ele conversa com você como se fosse um colega, disposto a ouvir você e aprender de você. Eu tenho visto isso na minha caminhada, eu tenho ficado cada vez mais surpreso. Pessoas que quanto menos sabem, mais acham que sabem. E quanto mais sabem, mais estão dispostas a aprender. Porque entendem que nada sabem. E isso aqui é maravilhoso. Então, a nossa atitude para com a Bíblia deve ser sempre essa. Nós devemos sempre nos achegar à Bíblia, prontos para aprender da palavra de Deus. Mas também, nós devemos examinar as nossas motivações para quando nós vamos para o texto bíblico. Porque muitas vezes nós vamos para a Bíblia, tentando buscar na Bíblia base teológica para aquilo que nós cremos, em vez de submeter as nossas crenças ao que a palavra de Deus está dizendo. Nós precisamos de humildade para ler a palavra de Deus, se nós realmente queremos ser transformados. Agora, a resposta de Jesus aqui, a partir do versículo 29, ela é revolucionária. Por quê? De novo, parece que não tem nada aqui. Mas até você prestar atenção no que Jesus está falando. Versículo 29, respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Não existe mandamento maior do que estes. Tá, Rodrigo, o que tem aí de tão interessante, de tão fascinante, de tão profundo? Tudo. Tudo. Porque aqui nesse versículo 29, parece, e só parece, que Jesus está dando exatamente aquilo que eles queriam. Porque ele pergunta: qual é o maior mandamento? Jesus, como que eu posso ser salvo por obras? É simples assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Aliás, só Marcos, nos evangelhos, é que fala desses 4 aspectos. Nem o chamar e nem Mateus faz. Aliás, depois o mestre da lei também não faz, ele faz só os 3. Isso aqui é interessante. Então, Jesus fala desses 4 aspectos. Nessa leitura superficial, parece que Jesus está exatamente dando aquilo que ele queria. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua força, toda a sua alma, e é isso aí que você precisa para ir para o céu. É isso aí que você precisa para ressuscitar no último dia. É isso que você precisa. Ele está dando uma lei específica, ou seja, salvação por obras, é isso aqui. Mas quando você continua a leitura,
você vai entender que Jesus não está dando isso para ele. Porque ele não para aqui. Ele continua. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Ele não para em Deus. Ele vai para o próximo. Em outras palavras, o que Jesus está falando para ele aqui é o seguinte: se você quer ir para o céu por esforço próprio, é muito simples. E é muito fácil, aliás. Você só precisa amar a Deus com toda a sua mente, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. E amar o próximo como você se ama. Então, em resumo, Jesus, ele resume todo o Antigo Testamento em uma única palavra: amor. Jesus resume toda a lei de Deus em uma única palavra: amor. Não é o que diz o apóstolo Paulo na famosa passagem do amor em 1 Coríntios, no capítulo 13, quando ele termina? A fé, a esperança e o amor. A fé e a esperança, elas vão acabar, mas o amor permanece para sempre. E Jesus resume toda a lei de Deus, todo o Antigo Testamento, em 4 letras: amor. Isso é fascinante. Se você quer ir para o céu por esforço próprio, meus irmãos, eu tenho a fórmula: salvação por obras existe. Ame a Deus de todo o seu coração, com toda a sua energia, com todo o seu ser, e ame as pessoas como você se ama, e você vai para o céu por mérito próprio. Quem aqui se habilita? Alguém? Porque se você é uma pessoa que pensa, que raciocina, você vai olhar: mas Jesus, isso aqui é absurdo. Quem é capaz de amar desse jeito? Então o que Jesus está fazendo aqui com eles é levando eles ao desespero, é levando eles à impossibilidade para poder levar para a graça. Porque se é uma pessoa que pensa logicamente, como eu estou falando aqui com vocês, você não pensar, você vai olhar para a sua vida, você vai lá e vai saber que você nunca amou a Deus como Deus tem que ser amado. Aliás, já me perguntaram isso: Rodrigo, qual que é o pior pecado que tem a ser quebrado? E aí eu respondi: bom, eu suponho que o maior pecado seja a quebra do maior mandamento. Qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Bom, mas é isso aí mesmo. Então você é culpado diante de Deus de nunca tê-lo amado assim. Meus irmãos, condenar todo mundo para o inferno é muito fácil. Muito fácil. Você não precisa matar, você não precisa roubar, você não precisa ter outras leis. Para condenar todo mundo para o inferno, só precisava de um mandamento: você vai amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Nunca, nenhum momento na sua vida e na minha vida, eu amei a Deus como Ele deve ser amado. Por causa disso, todos nós estamos condenados. Faz sentido isso para você? E se você não ama a Deus? Aliás, a gente tem dificuldade muitas vezes até da gente mesmo se amar, porque às vezes até a gente se odeia, né? Tem dia que nem a gente se aguenta. Muitas vezes nós não amamos nem o nosso cônjuge, nem os nossos filhos. Quem dirá pessoas? Outras pessoas. Quem dirá o chamado bíblico de amar o seu inimigo? Então, meus irmãos, condenar todo mundo para o inferno é só uma quebra: falta de amor, porque a Bíblia toda a Bíblia é resumida nisso: amor. E aí? Alguém ainda se acha justo? Alguém ainda acha que tem capacidade de poder ir para o céu por esforços próprios? É isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está destruindo toda a nosso pensamento e acreditar nos méritos nossos próprios. Então isso aqui é o que é interessante, o que Grant Osborne, ele chama de chamar cristão. Porque da onde que Jesus tira isso aqui? Ele tira isso aqui de Deuteronômio capítulo 6, que é o famoso chamar, que é onde eles recitavam, né,
Ouve, ó Israel. A palavra chamar em hebraico é ouvir. Ouve, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, é um. E é interessante isso aqui porque eles vivem num contexto, num cenário onde o imperador é adorado como um Deus, existem outras divindades. Então o judeu ortodoxo nesse tempo aqui, ele faz essa oração, o chamado, Deuteronômio capítulo 6. Eles faziam isso de manhã e à tarde, 2 vezes por dia. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é um. Adore somente o Senhor, o seu Deus. Eles faziam isso de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde. Então todo mundo sabia isso aqui de cor. Você já nascia, os menininhos igual você já estava recitando o chamar já. Essa era uma oração diária. E é interessante isso aqui porque isso não era uma lei, mas associada a uma lei. Por quê? Porque aqui o chamar, ele fala da natureza de Deus, de quem é Deus. E se Deus é esse Deus, que é o único Deus, que não existe outro Deus, então eu devo amar a Deus de todo o meu coração. Eu devo amar a Deus. E Jesus, então, ele associa essas duas coisas aqui. Ele coloca essas duas coisas juntas, a natureza de Deus e a nossa resposta apropriada para Deus. Se existe Deus, e esse Deus é esse Deus, a única resposta que nós devemos dar a esse Deus é amor. É esse amor que Ele nos exige de nós. E aí essa questão de coração, alma, entendimento e força, isso aqui é completamente radical. E por que isso aqui é completamente radical? Porque isso não está falando de sentimento emocional, superficial, mas de uma devoção completa a Deus, não uma devoção religiosa parcial. Em outras palavras, o que Deus exige de nós é uma dedicação completa, não é parte da sua vida. O que Deus exige de nós é envolvimento e amor absoluto em todas as áreas, em todos os aspectos da nossa vida. É isso que significa amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Deus não aceita nada menos do que isso. E isso aqui, meus irmãos, eu não sei para você, mas é radical. E é isso, exatamente isso que Jesus está nos ensinando, que o amor a Deus deve permear pensamentos, emoções, decisões, relacionamentos, ações físicas. Todo o nosso ser. Não existe nada na vida do crente que é secular. Você não faz nada na sua vida que não é derivado do seu amor por Deus. Tudo que você faz deve ser guiado pelo seu amor por Deus. Esse é o chamado do crente. É isso que Jesus está nos chamando para viver aqui. É um amor que transforma completamente a vida, não apenas aspectos religiosos da nossa vida. Em outras palavras, amar a Deus não é esse sentimentozinho legal de vir no domingo na igreja. Amar a Deus não é esse sentimentozinho legal que você tem de abrir a Bíblia e dar uma oradinha de manhã antes de continuar com a sua vida. Amar a Deus é amar a Deus em todos os momentos. É no seu trabalho, é na escola, é no estudo. Eu estou estudando, eu estou adorando a Deus com a minha mente. Eu estou comendo para a glória de Deus. Tudo que eu vou fazer é para a glória de Deus e é derivado do meu amor por Deus. Não existe área na sua vida que você possa viver sem estar vivendo para a glória de Deus e por amor a Deus. É esse o chamado aqui, meus irmãos. E para nós isso é completamente radical, principalmente para nós que pensamos que religiosidade é aquilo que a gente faz um domingo na igreja, depois que eu saio daqui a minha vida continua. O chamado do Evangelho é algo completamente absurdo para nós. Completamente absurdo. Então a pergunta lógica que esse fariseu, ou que esse mestre da lei, e que eu e você tínhamos que fazer é, tá bom, e quem que consegue viver assim? Porque, de novo, se é uma pessoa que você pensa, essa é a pergunta lógica que você chegou. Quem consegue viver esse padrão que você está falando aí? Eu não consigo. Começando por mim. Jesus, não tem jeito. Quem que consegue viver?
Ninguém. Então Jesus está conduzindo os seus ouvintes e a nós a esse padrão aqui, que não é um padrão de conformidade ritual externa, que não é um padrão menos do que perfeição moral. Essa relação deveria levar ao desespero. E perguntar para Jesus: e aí, Jesus, o que eu faço agora? Porque se esse é o padrão, eu não vou ressuscitar. Se esse é o padrão, eu estou condenado. Se salvação é isso, é esse o mérito que eu preciso ter, não dá para ter. E o que nós aprendemos com a resposta de Jesus? Nós aprendemos com a resposta de Jesus o seguinte: que nós não podemos compartimentalizar a nossa vida. Você não pode pegar a sua vida religiosa e colocar ela numa caixinha, e colocar o seu trabalho em outra caixinha, e colocar a sua família em outra caixinha. A vida do crente não tem separação, porque o Evangelho toca e transforma todas as áreas da nossa vida. Jesus, ele não veio para te salvar e te levar para o céu um dia, ele veio para transformar a sua vida completamente. Para aqueles que estão em Cristo, esses são novas criaturas, completamente novas. Jesus, ele não veio para ser uma coisa que acontece na sua vida no domingo. E quando não falta na igreja no domingo, né? Porque domingo está quente, a gente está no verão. Verão é curto aqui, né, Rodrigo? Dá um desconto para a gente. Tanta coisa para fazer. No inverno eu volto. Aí neva no inverno. Aí você não vem. Então, para alguns de vocês, aqueles que vêm de 15 em 15 dias, né? Jesus acontece de 15 em 15 dias na igreja para mim. Se essa é a sua vida de crente, meu irmão, que vida miserável que você tem. Quando o chamado é completamente outro. Jesus, ele veio para completamente revolucionar e transformar todas as áreas da nossa vida. Todas elas. E todas elas devem ser guiadas pelo nosso amor ao Senhor. Agora, no versículo 31, se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta aí, o segundo é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. E é interessante aqui que Jesus, ele vai usar aqui Levítico capítulo 19, versículo 18. O que é interessante nisso aqui é que isso não foi perguntado para Jesus. Jesus foi perguntado: Jesus, qual é o maior mandamento? E ele falou, ele citou o chamar. Ele citou o chamar. Ame o Senhor, o seu Deus. Mas ele não para aí. E por que Jesus não para aí? Porque eles pensavam que eles amavam a Deus daquela maneira. Por mais absurdo que isso possa parecer, depois de falar tudo que eu falei, se você ler Lucas capítulo 10, o mestre da lei chega para Jesus. É uma passagem muito parecida com essa. O mestre da lei chega para Jesus. E o mestre da lei fala o que para Jesus? Mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Se eu sou Jesus, glória a Deus, porque eu não sou, aquela conversa tem durado muito pouco. Falei assim: ô seu animal, por definição, você não pode herdar alguma coisa de um filho se você não é filho. Ou você é adotado, e você pode herdar, ou você é filho. Então a sua pergunta ela não tem base. Tem alguma outra? Mas Jesus continua. A pergunta lembra: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ou você é filho, ou você não é filho. Vai embora para casa. Mas Jesus continua. E aí Jesus, você conhece, você sabe o que você tem que fazer. Amar a Deus. Ah, legal, Jesus. Eu amo a Deus. E ele sabe muito bem do que Jesus está falando. Ele está falando de chamar. Amar a Deus dessa maneira aqui. E ele, de maneira absurda, ele pensa que ele ama a Deus dessa maneira. Aí Jesus, para mostrar para ele que ele não ama a Deus, o que Jesus faz? Conta uma parábola. Porque ele fala assim: e amar o seu próximo. Aí ele pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola tão conhecida que nós todos conhecemos, que é a parábola do bom samaritano. Por que Jesus conta a parábola do bom samaritano em Lucas no capítulo 10? Para responder à pergunta do mestre da lei, que pensava que amava a Deus, como Deus deve ser amado.
Então, para mostrar para ele que ele não ama a Deus como Deus deve ser amado, porque ele não ama as pessoas, ele conta a parábola do bom samaritano, que eram odiados pelos judeus. Então, por que Jesus faz a mesma coisa aqui com esse mestre da lei? Por que Jesus não fala apenas do chamar, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração? Por que ele não faz isso? Porque ele sabe que eles pensam que eles amam a Deus dessa maneira. Então, para destruir com a lógica dele, ele adiciona: ame a Deus e ame ao próximo. Aí ele sabe que o negócio agora foi mais embaixo. Então Jesus está levando ele, está deixando muito claro para ele a impossibilidade dele de salvação por obras e da incapacidade dele de amar a Deus como ele pensa que ele ama, porque ele não é capaz de amar o próximo daquela maneira. É isso que Jesus está falando aqui para ele. Então, Jesus está acabando com essa distinção de separar a lei do amor. Por quê? Porque para nós, o que eles pensavam, aliás, que Jesus ia fazer é, não, que você tem que amar a Deus. E nós vivemos numa era, né, desse relativismo que nós vivemos, e tudo para nós é amar a Deus. Ou amar, o que importa, o slogan, né, todas essas ideologias que nós vivemos hoje, tem basicamente uma raiz. Qual é ela? Amor. O que importa é o amor. Já escutaram isso ou não? E Jesus concordaria em parte com isso. O que importa é o amor. Qual é o problema dessa frase, o que importa é o amor? Porque o que define o que é amor é a lei. O que define o que é o amor é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, eu não sei o que é amor. Então você não consegue separar a lei do amor. A lei é igual ao amor. Como Jesus está nos mostrando, deixando muito claro aqui para nós. A lei é igual ao amor. Sem lei, você não sabe o que é amor. Porque na cabeça dessas pessoas que usam esse slogan, o que importa é o amor, não importa com quem eu faço sexo, o que importa é o amor. Isso é egoísmo, a gratificação própria, disfarçado de amor. Porque não importa com quem eu faço sexo, o que importa é o amor. Aí assim que você não quer mais aquela pessoa, você pula para outra. E você então começa a usar o ser humano que Deus fez, a sua imagem, a sua semelhança, para a sua gratificação própria. Destruindo então a imagem de Deus naquela pessoa. Mas o que importa é o amor. Então você entende que se não tenho a lei, eu não sei o que é amor. Sem lei, não existe amor. Ou amor o que é amor para você não é amor para mim, não tem uma definição de amor. É exatamente o que nós vivemos hoje, porque não se acredita mais na palavra de Deus. E aí nós vemos a aberração que nós temos vivido nos nossos dias de hoje. Mas aqui a ordem é importante, porque Jesus fala: ame a Deus e ame ao próximo. E essa ordem é importante. E por que a ordem é importante? Porque primeiro vem o amor a Deus. Eu nunca vou conseguir amar o meu próximo se eu não amar a Deus. É por isso que a lei é importante. Porque a revelação da palavra de Deus é importante. O meu amor pelo próximo, ele vai ser derivado do meu amor por Deus. Eu vou amar o meu próximo como ele deve ser amado, quando eu amar a Deus como ele deve ser amado. Quando o meu coração estiver tão cheio de amor por Deus, que inunda todas as áreas da minha vida, então, e só então, eu vou conseguir amar a você, como a palavra de Deus me ordena a te amar. É impossível você amar o próximo se você não amar a Deus. Sabe por quê? Mas Rodrigo, essas pessoas que fazem boas obras, que fazem esse monte de coisa, constroem hospital, etc, etc, etc. E essas pessoas? Por que elas fazem isso? Elas fazem isso por um monte de outro motivo, menos por amor. Elas fazem isso por interesses próprios, elas fazem isso porque as suas consciências as acusam, elas fazem isso para acalmar uma consciência que as acusa de não amar a Deus. É por isso que elas fazem isso. Porque o nosso amor
para com as pessoas, ele deriva do nosso amor para com Deus. E isso é muito importante. E nós aprendemos o que com tudo isso aqui? Que este versículo aqui confronta a nossa tendência de separar espiritualidade e serviço ao próximo. Nós temos uma tendência, de novo, de compartimentizar a nossa vida. A minha vida religiosa é uma coisa, a minha vida com as pessoas é outra. Aqui o texto vai deixar muito claro, Jesus deixa muito claro para nós, que essa distinção, ela não existe. Nós servimos aos outros, amamos aos outros porque nós amamos Deus. Porque se nós não amamos Deus, nós estamos fazendo aí também, esse assistencialismo que não é baseado na palavra de Deus. Eu faço por quê? Porque é uma coisa que me faz sentir bem para acalmar a minha culpa. Porque eu não amo a Deus. Então, o cristianismo autêntico, ele sempre vai integrar adoração e serviço, contemplação e ação. Deus não nos chamou para ficar dentro da igreja. A religiosidade, o seu amor por Deus, que não se transforma a prática de vida em amor aos outros, se pergunte se você realmente ama a Deus. Porque como que Jesus aponta para o mestre da lei que ele não ama a Deus? Porque ele não ama as pessoas. Porque ele é incapaz de amar as pessoas. Então a pergunta que nós sempre temos que nos fazer, quando nós não amamos as pessoas, quando a nossa vida é tão absorvida em nós mesmos, que nós não conseguimos viver para ajudar outros, estender a mão para o outro. Isso vai mostrar o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo. O mundo gira em torno de mim. Eu sou o centro do mundo. Então, Jesus aqui, ele começa a redefinição da lei. Porque Jesus, ele está nos ensinando que Deus não nos deu a lei simplesmente para falar o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Deus não nos deu a lei para falar assim, olha, fiquem aí ocupados e vocês não podem fazer essas coisas. Não. A lei, ela tem algo que é muito superior a isso. E o que é muito superior a isso? Mostrar para a gente o que é fazer e não fazer. A lei foi dada por Deus para nos ensinar a sermos seres humanos de verdade. Porque se você notou o que ele pediu aqui para nós, ele não pediu para você fazer, não fazer, ele pediu para você amar. Ama a Deus e ama as pessoas. Então, o que isso significa? Isso significa que, se você quer ser o ser humano que Deus criou você para ser, a fórmula é simples, é amar. A lei não foi dada para nos ficar falando, olha, faça isso, não faça isso, faça isso, não faça isso. A lei foi dada para te fazer viver como um ser humano de verdade, que você foi criado para ser a imagem e a semelhança de Deus. É isso que a lei veio para fazer. Porque nós olhamos a lei com uma perspectiva e com uma lente completamente errada. A lei está aqui para me escravizar, a lei está aqui para me cercar, a lei está aqui, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Meus irmãos, a lei não foi dada para isso. A lei é a expressão da graça de Deus, do amor de Deus. A lei, ela não veio para nos escravizar, ela veio para nos fazer viver com um padrão que Deus nos criou para ser. Então, Deus nos deu a lei para nos ensinar e para nos guiar a viver como seres humanos, criados à sua imagem e à sua semelhança. E como que funciona isso, por exemplo, nos 10 mandamentos? Não adulterarás, por exemplo. Se você pega e entende agora isso aqui, que a lei não veio para ficar falando, não faz isso, faz aquilo, você começa a entender o que realmente estão por trás dos mandamentos e da lei de Deus. Não adulterarás é um exemplo. Quando você entende esse padrão da lei, e que a lei veio para te ensinar a viver como um homem, uma mulher criada em imagem e semelhança de Deus, você vai entender que não basta apenas você não adulterar. Porque a lei, ela não está unicamente falando, não adultere, e é isso que você tem que fazer. Não. É interessante quando você olhar o breve catecismo de Westminster, que é um dos nossos catecismos, você vê lá, a partir das perguntas finais, a questão dos 10 mandamentos. E sempre o catecismo vai te dar o que o mandamento proíbe, mas sempre o catecismo vai te dar o que o mandamento ordena.
Porque Deus não está apenas nos proibindo do adultério, Ele está falando assim, não basta apenas você não adulterar, o que você precisa fazer é amar o seu cônjuge com tudo que você pode, é ser o melhor cônjuge que você possa ser. Não é apenas não adulterar, é você ser o melhor que você possa ser para ele. Não é apenas negativo, é positivo. Essa é a questão da lei. Então existe essa reorientação da motivação. Porque se você fala outra coisa, não darás falso testemunho, você não vai mentir. Por que eu não vou mentir? Se você tem essa intenção da religião, da lei, da religiosidade, não vou fazer porque não pode fazer, você, não vou fazer por alguns motivos. Primeiro motivo, porque se eu fizer, Deus vai me castigar por isso. Então você está obedecendo por medo. Se não, o segundo motivo, porque se eu fizer, eu preciso fazer isso aqui para ganhar, para merecer o favor de Deus. Então eu não vou mentir, porque eu preciso merecer o favor de Deus. É interesse próprio. Você está obedecendo por interesse próprio. Agora, tem a outra coisa, eu não vou fazer porque nós não somos como as outras pessoas. Eu não sou como aquele mentiroso, eu não sou como aquele ladrão. Então eu não vou fazer porque eu sou um orgulhoso, um religioso. E aí você vai entendendo que a obediência na lei, motivada pela religião, vai me levar ao medo, ou ao interesse, ou ao orgulho. Vai me transformar num monstro da religião, que vai olhar as outras pessoas, e vai começar a olhar para as pessoas e falar, eu sou melhor do que o Sherlon, porque eu não faço as coisas que o Sherlon faz. E aí eu começo a olhar as pessoas de baixo para cima, medindo as pessoas conforme o padrão da religião, porque eu faço e ela não faz, e começo a me achar melhor do que os outros. É isso que a religião faz. Agora, essas motivações, elas vão levar a gente à destruição completa. Porque de um lado, se você cumpre com as exigências da lei, ou você acha que você cumpre, porque ninguém cumpre, você vai se achar melhor que os outros. Você vai virar um fariseu, um religioso. Agora, se você não cumpre, isso vai te levar à destruição e ao medo. Porque eu não cumpro. Porque eu não consigo. Então, a obediência à lei baseada na religiosidade vai te destruir. Vai destruir você completamente. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Então, só vai existir para nós um único caminho. E é o caminho que Jesus está revelando aqui para nós, a lei do amor. A lei, então, vai ser vivida sem nos oprimir, sem nos destruir, quando a gente viver ela, no padrão que Jesus está nos ensinando aqui. É por isso que ele não faz essa distinção entre lei e amor. É por isso que ele não está dando para eles, olha, está aqui a lei, faz isso aqui e você vai resolver o seu problema. É por isso que ele não faz isso. É por isso que ele está redefinindo o padrão de obediência e o padrão de exigência da lei. A lei não está apenas falando não faça, ela está falando faça, seja o ser humano que Deus criou você para ser. Ame. Mas eu só posso obedecer a Deus e a lei de Deus em amor. Porque se eu não obedecer assim, nesse padrão que Jesus está me ensinando, eu vou me tornar um religioso, um fanático da religião. E vai destruir com a vida das pessoas e me destruir nesse processo todo. Então Jesus está conduzindo o mestre da lei e todos nós à lei da graça. Porque apenas na graça nós podemos obedecer à lei e a lei de amar as pessoas como Deus, Ele pede, como Deus exige de nós, sem medo. Sem medo, sem interesse próprio e sem orgulho. É só quando nós amamos a Deus e obedecemos a Deus, como Jesus está nos exigindo aqui, é que nós vamos amar sem interesse, sem medo e sem nenhum tipo de orgulho, porque nós entendemos uma coisa, é a graça. É a graça. E é só pela lei da graça que eu vou obedecer a Deus, e eu vou ser esse ser humano que Deus me exige ser, sem me tornar esse monstro religioso. E essa resposta que nós temos no versículo 33, né, que ele nos dá aqui, o mestre da lei, versículo 32, aliás, muito bem, mestre, disse o homem, está certo ao dizeres que Deus é o único, e que Deus
e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é o mais importante de todos, mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Mas aquilo que ele está fazendo aqui é muito radical para o tempo dele. Esse homem aqui, ele foi longe. Porque lembre-se que ele está no contexto do templo. E o templo e os sacrifícios são tudo para eles. Sem sacrifícios, quem que vai cobrir para eles aqueles pecados que ele cometeu? Sem os sacrifícios, o que vai cobrir para ele? Quando ele falhar. Lembre que os sacrifícios para eles é quando eu não consigo cumprir a lei, então tem um sacrifício aqui para me ajudar a cumprir, para que eu continue me mantendo no caminho. Sem os sacrifícios, o que eles fazem? Sem saber, ele está decretando o fim do templo e o fim dos sacrifícios. O que Jesus vai falar no próximo capítulo, no capítulo 13. Porque sem saber aqui, ele está decretando o fim da religiosidade judaica e da lei. Ele está acabando com a lei, porque se eu não tenho sacrifícios e ofertas, ele está decretando a abolição do templo, para que era para isso que o templo servia, que vai ser destruído no ano 70 depois disso aqui, e Jesus vai dizer isso no capítulo 13, e acabou. Então, ele chega, e é por isso que Jesus vai falar para ele, no versículo 34, vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Porque o que ele fala aqui é um negócio assim maravilhoso. E completamente fora da caixinha naquele tempo. Completamente controverso para os mestres da lei. E ele chega aqui, mas aí Jesus chega para ele e fala, você não está longe. E essa expressão é muito estranha para nós. Como assim você não está longe? Você não está longe do reino dos céus. Por que ele não está longe do reino dos céus? Porque ele está diante daquele que trouxe o reino dos céus na terra. Ele está diante daquele que é o cumprimento da lei do amor, daquele que pode fazer o que a lei é incapaz de fazer e trazer a graça. Ele está diante de Deus. É por isso que ele está, você não está longe, você está perto, e literalmente ele estava muito perto. Mas no Evangelho, não importa se você está a 1 passo, a 1 metro, ou a 100 mil quilômetros de distância. Não importa. Ou você está completamente dentro e salvo, ou você está completamente fora. Não importa o quão perto você esteja, não importa o quão moral você seja, não importa o quanto de teologia você conhece. Ou você está em Cristo e Cristo é suficiente, ou você não está em Cristo e você vai para o inferno com toda a sua moralidade. Este homem aqui, ele podia entender tudo isso aqui, saber tudo isso aqui, ser a pessoa moral e continuar no caminho do inferno, se ele não se entregasse, se ele não entendesse Cristo. E que Cristo era a resposta para ele. É interessante que o texto aqui não fala para a gente o que aconteceu com ele. Então não importa se você está a 1 metro. A gente olha aquelas pessoas, não tem aquela pessoa que nossa, só falta Jesus. Quando eu escuto isso, gente, é quase que me dá um tapa na minha cara. Sabe que já tomou um surdão na orelha? Quando é menino, você toma um surdão. Bem no ouvido, assim, ó. Você tomou um surdão? Quando alguém fala isso perto de mim, é a mesma coisa dar um surdão em mim. Olha, gente, mas o cara é tão bom. Mas é bom, ele ajuda as pessoas, e é isso e é aquilo. Só falta Jesus. Aí eu fecho a minha boca para não falar nada, né? Mas então ele não tem nada. O que ele tem? Nada. Nada. Se ele não tem Cristo, ele não tem nada. Porque você está assumindo então salvação quase por obras. Só falta Jesus. Jesus é alguma coisa que você adiciona à salvação. Jesus é a salvação. Você não importa o que você faça, sem Jesus não tem salvação. Jesus não é algo que você adiciona a uma vida já de sucesso. Jesus é a sua vida. Ele é a nossa vida. Então o escriba aqui, ele reconheceu que os sacrifícios são inadequados, mas ainda não chegou na resposta completa. E qual é a resposta completa? Jesus. É Jesus, o supremo exemplo do amor
de Deus expresso através do amor sacrificial que Ele teve pela humanidade. Para onde que tudo isso aqui está apontando, meus irmãos? De quem que Jesus está falando aqui em toda essa passagem? Dele. Tudo aponta para Ele. A sua vida, a sua morte é uma demonstração do amor genuíno dele por Deus, que se manifesta em serviço a nós. Amor a Deus, amor ao próximo. Porque eu amo a Deus, eu vou morrer por eles. Jesus, ele incorporou isso aqui. Ele é o grande exemplo disso aqui. A cruz representa simultaneamente o amor perfeito de Deus, o amor de Jesus perfeito a Deus. Por quê? Porque ele obedece até a morte, e morte de cruz. E o amor perfeito ao próximo, de entregar a sua vida pelos outros. Porque não existe maior amor do que esse, e é entregar a sua vida por outro. E em Jesus nós vemos o cumprimento perfeito da lei do amor que Ele mesmo ensina aqui. Ele é a incorporação do que Ele está ensinando. Isso aqui só pode ser vivido por causa de Cristo. Ele é o grande e supremo exemplo. Mas Ele não é apenas um supremo exemplo. Porque se eu falasse que Jesus é o supremo exemplo e te falasse assim agora, vai para casa e vive assim, te ajudou em alguma coisa? Bom, se você pensa, você vai para casa desesperado. Porque se esse é o padrão, se Jesus é o exemplo, eu estou morto. Se você pensa. Mas Jesus não é apenas o padrão, Ele é o poder de Deus para nós vivermos essa demanda impossível da lei do amor. Porque a morte de Jesus e a sua vida não é apenas um grande exemplo a ser seguido. Jesus, através da sua morte e da sua ressurreição, agora o Espírito Santo que habita em nós, que aplica isso aqui em nós, nos dá graça para amar a Deus e amar as pessoas, de maneira que nós não conseguimos. Jesus não é apenas um grande exemplo a ser seguido, Ele é o poder para vivermos a lei do amor. E é isso que Ele está nos ensinando aqui. Sem Ele, seria impossível, é Ele que torna esse amor possível. Então a declaração do escriba de que o amor excede sacrifícios é a antecipação da obra de Jesus, que se ofereceu como sacrifício perfeito, não como um animal sem defeito, mas como uma vida sem pecado. Esse sacrifício não apenas cumpre todas as exigências da lei, mas também torna possível o amor que a lei demanda. Jesus é tanto o meio quanto o fim da salvação. E é disso que ele está falando nesse texto. Ele está falando dele. Ele está falando da exigência desse amor que só Ele pode entregar. Porque só Ele ama Deus perfeitamente. E só Ele nos ama perfeitamente. Não existe um momento na vida de Jesus que Ele não amou a Deus como Deus tem que ser amado. Não existe um momento na vida de Jesus que Ele não te amou como você deve ser amado. Ele cumpriu tudo isso aqui, mas na cruz Ele carrega os nossos pecados, para que nós, que nunca conseguiríamos viver isso aqui, pudéssemos viver para a glória do nome dEle. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela sua palavra, que é maravilhosa. Deus, nós te louvamos por Cristo Jesus, o nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé, que nos ajuda a viver a lei do amor, a viver essa vida de obediência ao Senhor, não por medo, não por interesse, mas pela graça, porque nós já recebemos do Senhor, é que nós podemos viver, é amar o próximo, porque nós fomos amados, é te amar porque nós fomos amados primeiro. Então nós te louvamos por tudo isso, ó Pai, e te agradecemos por tudo isso, e pela sua palavra, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.